Fala, alunos de Dimensão Pro, estamos aqui mais uma vez aí conectados, juntinhos, para a sequência de aula de língua portuguesa, certo? Uma matéria aí de peso, presente em todos os concursos, cheio de detalhes, então vamos aí prosseguir, animados rumo à aprovação. Desta vez, teremos aqui aula de leitura e interpretação de texto. Na verdade, toda a prova de concurso, não só na parte de língua portuguesa, mas as demais matérias que caem, todas vêm aí com os famosos textos, famosos e importantes textos. E aí devemos estar inteiramente ligadinhos a partículas do texto, colocações, certo? Para não nos equivocarmos, certo? Não interpretarmos de forma errônea e aí acabar perdendo uma questão, perdendo de ser aprovados, ok? Ou aprovadas. Vamos aí agora, venham comigo na tela para darmos continuidade, certo? Leitura e interpretação de texto. Comigo na telinha, certo? Boa parte dos alunos tem uma grande dificuldade, pessoal. Retomem aqui rapidinho. Eu puxei o gatilho para a telinha, mas muitos alunos têm essa dificuldade. Professora, quando é que eu interpreto e eu misturo? Quando é que eu compreendo o texto e quando é que eu interpreto esse texto? Existe essa diferença, certo? Atentem aí agora novamente comigo na telinha o interpretar versus o compreender. Na verdade, os textos, cada um, na verdade, vai ter sua particularidade e você vai ter que atentar ao enunciado do texto, porque alguns vão ser necessário interpretar e compreender. Ou seja, uma conjunção que vai somar, certo? Uma coisa à outra. Ora vai ser necessário somar, ou dependendo do enunciado, você interpreta ou você só compreende, certo? O que está lá, o que foi que o autor disse, o que é que esse enunciado quer, certo? Ou seja, devemos estar atentos a essas observações e as demais que eu estarei aí dando a dica para vocês. Atenção! As conjunções que estiverem presentes no texto, certo? As preposições, rapidamente aqui comigo na câmerazinha. Por exemplo, se estiver lá a preposição mas, rapidamente aqui, ó, venham comigo. A preposição mas. Ou seja, sempre que tiver uma preposição, existe lá uma opinião do autor que vem depois, certo? Opinião, olha aí para ficarem aí, ficar visível para vocês, a opinião do autor, ok? Atenção aos tipos de conjunções, certo? Além das conjunções, é necessário as preposições. Sempre que estiver lá a preposição, por exemplo, de, certo? Está se referindo que existe um pertence, certo? Pertence a algo. De alguma coisa pertence a algo. Ou seja, atentem a esses detalhes. Ó. Pertence a algo. Ok? Ou seja, os sinais de pontuação. A gente já teve aqui uma aula sobre isso. E aí o posicionamento da vírgula, quando tem duas vírgulas dentro do texto, certo? Há todos os sinais de pontuação que mudam o sentido do texto corriqueiramente, ok? E atenção também às palavras negativas. Olha aí, nunca, jamais e entre outras, não. Atenta a essas palavras-chave que estejam empregadas dentro do texto que você vai ler. Retome aí comigo na tela. Atenção às conjunções, que eu exemplifiquei aí no quadro, é só voltar um pouquinho o vídeo. As preposições, aos sinais de pontuação e as palavras negativas, ou seja, palavras-chave que trarão aí como é que eu posso dizer? Um gatilho e observações importantes. Palavras-chave que se destacarão, melhor dizendo, se destacarão dentro do texto, ok? Atenção geral.
independente de compreensão e interpretação. Vamos aí adentrar agora ao modo de compreensão. Compreensão, pessoal, para você que tem aí dúvida, eu espero que essa dúvida a partir de hoje ela se desfaça. Compreensão é aquilo que está dentro do texto, a paráfrase do texto. E aí atentem também a esses tipos de enunciado. Lembra que eu disse no início da aula? Que às vezes vão ter textos que você nem vai precisar, por exemplo, ler o texto todo. Tem coisas que vão estar lá isoladinha e o enunciado já traz um gatilho para você. Por exemplo, segundo o texto, ou seja, você já se liga que você precisa ativar a compreensão, é o que está no texto. O autor e o narrador quis dizer, ou seja, você vai inferir, trazer informações de fora, não. Se a questão está lá dizendo o autor e o narrador quis dizer, sua resposta vai estar contida dentro do texto, no que o autor disse, no que o narrador disse. Ou seja, não tem bicho de 7 cabeças, certo? Nordestinamente falando. No texto, outra colocação aí, ó. No texto, ou seja, a informação está dentro do texto. Não tem como errar. O texto informa que, ou seja, onde é que mais vai estar a informação? Vai estar no que eu acho ou no que eu penso? Não. A informação ela está dentro do texto. Então, redobrem atenção para quando for questões de compreensão a esses enunciados. Você vê esses tipos de enunciado, você vai dizer, aqui a questão está me exigindo compreensão de texto. Segundo o texto, o autor e o narrador quis dizer, no texto, o texto informa, ou seja, entenderam? Diferentemente agora de interpretação. A interpretação, pessoal, vai ser o que está fora do texto. Aí sim eu vou poder inferir no texto. Professor, o que é inferir? É eu com minha bagagem, conhecimento de mundo, que eu acho que eu devo ter destacado aí em algum slide. Eu com a minha bagagem, meu conhecimento de mundo, posso inferir a minha resposta. A minha questão me dá possibilidades para isso. Ou seja, depreende-se que, infere-se no texto, olha aí o infere-se, achamos? Infere-se no texto que, conclui-se, quem é que vai dar a conclusão do texto? Quem é que está lendo o texto? Você, certo? Você, concurseiro. Conclui-se do texto que é possível subentender-se, quando eu subentendo, é o meu conhecimento de mundo que está entrando em jogo, sou eu, certo? É possível subentender-se do texto que. Qual a intenção do autor quando afirma que? Ele não afirmou, ele está perguntando a possibilidade de qual a intenção. Ou seja, quando estiver nas suas questões, no enunciado, esses tipos de enunciado de frases, você vai compreender que é questão de interpretação. Ok? Vamos lá. Seguindo, não esqueçam de atentarem ao enunciado. Eu trouxe aí um exemplo de uma frase. Por exemplo, João andava cabisbaixo. E aí, professora, será que isso é de compreensão ou de interpretação? Lembrando que compreensão vai estar dentro do texto. Interpretação, eu posso ativar o meu conhecimento de mundo a respeito deles. É eu atentar ao meu enunciado para as palavras-chave. Ou seja, João andava cabisbaixo. Vamos aí observar a palavrinha cabisbaixo, certo? Venham aqui comigo mais uma vez no quadro, certo? Venham aí. Cabisbaixo. Se eu dissesse a vocês aí, João andava cabisbaixo, o que é que vocês me dizem a respeito da palavra cabisbaixo? Com certeza, vocês devem estar aí pensando na palavrinha triste. É o que a gente compreende. Quando alguém está cabisbaixo, para baixo, alguém está triste, certo? Ou seja, isso aqui foi sua interpretação. Essa foi a interpretação que você fez, a sua inferência. Mas, na verdade, cabisbaixo quer dizer que ele andava de cabeça baixa. Ou seja, olha aí,
A diferença da sua interpretação para a compreensão é eu saber no literal o que realmente a palavrinha cabisbaixo quer dizer. Ou seja, por isso, a necessidade de estarmos atentos ao enunciado e não, sem prestar uma devida atenção, retirar já uma informação. Porque aí, como foi o exemplo de cabisbaixo, nós podemos nos confundirmos, ok? Vamos dar aí a sequência, ok? Ou seja, o cabeça baixa seria a compreensão literalmente e o triste seria a sua inferência, o que você achou. Só esse exemplo para vocês compreenderem. Sigamos aí na telinha. Alguns pontos devem ser considerados antes de iniciar a leitura. Olha aí, mais dicas para vocês. Comece sempre pelos enunciados. Essa primeira dica eu já trouxe para vocês, né? Destaque as palavras do enunciado. Enquanto você vai lendo, já fazendo lá uma leitura, você se atenta ao enunciado e quando você lê o enunciado, veja quais são as palavras-chave que o enunciado está trazendo para vocês. Lembra? Conjunções, preposições, sinal de pontuação, se existe uma palavra-chave em relação à palavra negativa, se existe um não, se existe um nunca, se existe um jamais, certo? Atentem a isso. Destaque tópicos frasais de cada parágrafo. Dentro do seu texto, em algum momento, dentro de um parágrafo, vai existir uma ideia principal. Tem que ter uma frase que está ali como se fosse um núcleo, uma ideia realmente principal, ou uma oração principal, que é a chave de todo o restante do parágrafo. Então, redobrem a atenção para isso, certo? Os textos que vocês tiverem dúvidas, não fiquem lá quebrando a cabeça, perdendo tanto tempo, certo? Coloque uma observaçãozinha que talvez a informação abaixo, quando você complementar, vai te trazer uma clareza, certo? Então, ó, faça a interrogação, ok? E mais uma vez, cuidado com as extrapolações de interpretação. Ir muito além do que os textos querem dizer, certo? Com base nas suas experiências e opiniões. Então, muito cuidado. Aqui, podem vir aqui comigo na câmera rapidinho. Eu trouxe aqui um exemplo de sua interpretação com a compreensão da palavrinha. Então, muito cuidado. Às vezes a gente aí viaja, certo? Nas imaginações, então, extremamente cuidado. Porque são nesses deslizes de possíveis interpretação que você pode não se atentar ao enunciado, certo? Para detectar se a questão está lhe pedindo compreensão, retirada de informação do texto, ou se você pode fazer uma inferência, ok? Então, muita atenção a esses tópicos, ok? Vamos aí, eu tentei destrinchar para vocês primeira, segunda e terceira leitura. Segunda leitura. Isso. Pois bem, primeira leitura, já trouxe aí umas ideias, não é isso? Lembrem-se sempre, pessoal, de destacar. Tem dúvida, estou esquecido, volta o vídeo um pouquinho, porque é isso aí que vai, eu vou usar a expressão salvar, não seria exatamente salvar, no caso de concurso a gente tem que se esforçar mesmo e estar super atentos, ou seja, mas tentem estar sempre atentos a esses tópicos, isso ajudará bastante, ok? Primeira leitura, o objetivo. Após a leitura, você pode ser capaz de responder. Fez a sua leitura, você já pode retirar, estar atento a essas informações. Você precisa já ter essa informação quando você lê a primeira vez. Qual a ideia que o texto traz? Ó, o texto traz a ideia central de quê? O que é que ele está falando? A fome no Brasil, a violência contra a mulher, os inúmeros possíveis textos, certo? A situação de saúde pública no Brasil, eu li, isso aqui eu já sei que o texto está falando disso. Será que é um texto científico? Será que é um texto que traz notícia? Esteja atento, ok? Você precisa tirar essa informação já na sua primeira leitura.
Segundo tópicozinho aí, dica. O texto fala sobre. Exatamente, que eu acabei de dizer. Qual a ideia do que é que ele está falando? A gente consegue perceber através dessa palavra que o texto está falando disso, ou vai falar disso. Aí já ativa um gatilho aí na sua memória. Agora, mesmo ele falando sobre isso, o tema central dele, o foco central, que entra aqui como nosso terceiro ponto, o foco central é a fala sobre o quê? Certo? Ou seja, pelo menos esses 3 tópicos, você já deve tentar responder ou ter detectado, pelo menos dentro do texto, ok? O foco central é a fala sobre. Detectado o que é que o texto fala. Certo, pessoal? Então, vejamos aí a segunda leitura. Você sublinha, certo? Começa lá a destacar, rabiscar seu textinho. Você sublinha, faça marcações nas ideias principais. Eu li, detectei algumas coisas. Segunda parte, você começa lá a rabiscar. Achei uma palavra negativa, achei uma conjunção. Isso aqui o autor já está fazendo referência a isso. Puxa uma setinha, ó. Marca os verbos, adjetivos, advérbios. Separa as ideias, entendeu? Puxa a setinha para o lado, puxa a setinha para o outro, que já vai adentrar ao que nós iremos chamar de fluxograma. É você lá, de forma única e específica, do seu jeitinho, começar a tentar puxar as informações do texto. Porque tudo isso, junto à leitura do enunciado de forma correta e atenciosa, vai fazer com que você responda de forma correta e tenha sua pontuação maravilhosa juntamente com a aprovação. Ou seja, fez a segunda leitura, começa a marcar algumas ideias aí que você vai tentando detectar, que você acredita que seja marcante, certo? Relembrando novamente as palavras-chave, conjunção, preposição, palavra negativa, ó, e mais essas outras aqui que eu trouxe, ou seja, com o intuito de separar as ideias e organizá-las em sua mente. E aí adentramos ao fluxograma, ou seja, um esquema que mostra relações de dependência. Uma coisa está entrelaçada à outra. A coordenação, olha aí, coordenação e as relações entre a parte do texto. O puxar a setinha, uma coisa está ligada à outra. É uma engrenagem. Isso aqui faz um sentido. Lembra da parte da primeira leitura? Que o que você não conseguir identificar, você bota lá um sinalzinho de interrogação. E aí, quando você vier para a segunda leitura e para o seu fluxograma, você consegue detectar. Ah, isso aqui agora eu detectei. Isso aqui puxou a setinha, tem a ver com isso. Organizei com isso. Uma coisa entrelaçada e interligada à outra, certo? Para que o texto esteja correto, escrito de forma correta, vimos já aqui na aula de produção textual que é necessário que uma coisa esteja amarrada à outra, certo? Sigamos aí, eu trouxe um exemplo de um texto. O título é Democracia Refém. Vejamos o que o texto nos diz. Desde 2018, o IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com os países latino-americanos, como Uruguai, Argentina, mas jamais haviam sido chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, 14% ou muito satisfeitos, 1%. Com o jeito que o regime democrático funciona no país. Ou seja, vamos aí atentar para uma primeira leitura. Ó, primeira leitura, começar a destacar o quê? Palavras-chave, tópicos, qual seria a ideia? Vamos lá. Foi visto aí que foi o que? Feito uma
Pergunta, agora por quem? Por um órgão, certo? Ou seja, o texto nos traz uma notícia, certo? Uma pesquisa e uma notícia em relação a quê? Olha a ideia, como é que anda o funcionamento da democracia no Brasil? O que é que as pessoas acham? O que é que a população acha? Foi detectado, conseguiram aí um resultado. Esses resultados, olha uma palavrinha que chama a atenção. A palavrinha nunca, certo? Deixa eu ir pegando a caneta aqui porque a gente vai rabiscando o texto. Ó, nunca. Nunca foram brilhantes. Agora, cuidado para você não fazer já uma interpretação também precipitada. Existe uma palavra nunca aqui, mas vamos lá. Nunca foram brilhantes, ainda menos se comparado com os países latino-americanos, como Uruguai, Argentina. Porém, ó, olha aí, conjunção adversativa, certo? Mas, porém, jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Ou seja, antes esses resultados já foram melhores. Olha o que aconteceu agora. Olha a quantidade. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos. E aí eles ainda separam. 14% diz satisfeito e 1% diz muito satisfeito. Com o jeito que o regime democrático funciona. Ou seja, fizemos aí já algumas observações. Vamos agora às questões, certo? Seria uma questão aí para a gente exercitar. Olha o enunciado. Atenção. O jornalista, autor do texto, informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso por quê? Ou seja, a gente já consegue perceber que é um texto informativo, certo? Com a presença aí do jornalista. E o autor do texto, se é o autor do texto, a informação vai estar onde, pessoal? Dentro do texto. Não tem nada aqui pedindo para eu inferir, para eu trazer a minha conclusão do que é que eu acho sobre essa pesquisa. Eu detectei, ó, o jornalista, o autor do texto informa, eu ia fazer um círculo e desistir, informa, ok? Ele informa que os resultados, aqui houve um erro, tá? Só é da, depois eu dou um espaço. Os resultados da pesquisa foram muito chocantes, ele afirmou. Agora, por quê? Deixaram de ser brilhantes pela primeira vez. Ó, olha a palavra-chave. Foi pela primeira vez que isso aconteceu? Deixaram de ser brilhantes pela primeira vez. É quando você volta ao texto. Vamos aí, tá aqui, ó. Os resultados nunca. Lembra que eu destaquei a palavrinha? Foi a primeira vez, pessoal, que ele deixou de ser brilhante? Não. Eles nunca foram brilhantes. Olha aí, que facilidade. Já havíamos destacado uma palavra em destaque, certo? Uma palavra negativa. Olha agora. Deixaram de ser brilhantes pela primeira vez. Então não é essa a resposta. Mostraram concentração de respostas positivas no texto. Nunca foram brilhantes. Ao menos se comparado agora. Ou seja, antes já foram as respostas legais, já houve conclusão legal sobre o assunto, mas o texto já afirmou que nunca foi brilhante, ok? Além disso, olha aí, mostraram 100%, aqui, claro, não existe a questão do, não tem um número especificando 100%, mas o resultado da pesquisa se concentrou, se existiu concentração, tipo, resultou em respostas positivas? E aí? Não. Só 15% dos brasileiros foi que disse que estava satisfeito. Ou seja, temos um restante que vai comprovar que não existiu uma concentração de resposta. Entendeu? Não houve essa concentração de resposta positiva. Ok? Ou seja, também não é a minha resposta. Indicaram reprovação do governo. Indicaram reprovação do governo. Tem alguém aqui dizendo que foi reprovado, o que o governo fez? Não,
Foi só uma pesquisa, certo? Foi feita uma pesquisa. Olha agora. Apontavam, outro erro, pessoal, perdão. Apontavam que mais de 80% da população reprovou. Olha aí, voltamos ao texto. Só 15% dos brasileiros se diz satisfeito. 14% satisfeito, na verdade, e 1% muito satisfeito. Ou seja, foi só uma parte da população, foi a minoria. Olha agora, de 100%, se tiramos 15%, entramos na matemática, restou 85%. Olha aí, olha a resposta do meu texto. Apontavam mais de 80% de reprovação. Ok? Então, minha resposta correta seria a respostinha D. Certo? Destacavam insatisfação da população. O texto veio apenas destacar a insatisfação da população? Não. Ele quis trazer o número de pessoas que estão insatisfeitas, certo? Ok? A quantidade de pessoas foi o enfoque maior aqui. Foi o que o texto informou. A quantidade de pessoas que se encontram com uma situação chocante com o funcionamento da democracia. Ou seja, uma coisinha entrelaçada à outra, mas aí pequenos detalhes, pequenos detalhes que a gente já detectou no texto, você consegue perceber e desclassificar as demais respostas. Quais são, professora? Só volta um pouquinho que a gente mastigou bem aí, certo? Volta um pouquinho a aula e a gente viu de forma detalhada o porquê não das outras respostas. Entenderam? Meus queridos concurseiros, queridos e queridas. Chegamos aí, estamos chegando já ao final da aula, mas seria isso. Não é tão difícil assim, para ficar em dúvida. Tá com dúvida? A partir de hoje eu acredito que suas dúvidas aí serão bastante esclarecidas. É só retomar um pouquinho a aula. Tem a diferença: interpretação, compreensão. Compreensão, o autor disse, o texto informou, segundo o autor do texto, ou seja, compreensão, resposta dentro do texto. Podem vir comigo na câmera, tá? Resposta dentro do texto, contido no texto. No que diz respeito à interpretação, infere-se no texto, subentende-se que, conclui-se que, quem vai concluir é você que está lendo. Ou seja, só essas perguntinhas, está atento ao enunciado, sair fazendo os tópicos de leitura, certo? Primeira leitura, o que é que eu preciso detectar. Segunda leitura, o que é que eu posso grifar, o que é que eu posso circular, o que é que eu posso fazer relação de uma informação com a outra. E assim chegamos ao resultado da questão, somando aí a sua aprovação, certo? Então, agradeço a participação de vocês e nos encontramos em uma próxima aula rumo à aprovação. Tchauzinho!